Bloco do Visão Técnica no ar nessa sexta-feira, hoje dia 29 de julho de 2016. Hoje com Danilo Zanini, analista técnico da XP Investimentos. No primeiro bloco ele já mostrou que o viés de bolsa continua favorável, mas o momento ainda é de cautela, pelo menos para quem já quer montar uma posição. Quem já está posicionado pode almejar os 61 mil pontos, para quem ainda não entrou tem que tomar um pouco de cuidado. E o dólar está no momento de indefinição, tem que romper a resistência ou o suporte antes de fazer um trade. Agora, nesse bloco, para olhar as blue chips, a gente vai dar uma olhada nos bancos, na Petrobras e na Vale. Bom, já estou vendo o gráfico de Itaú aberto. Itaú vale a pena mencionar segunda-feira, antes da abertura do pregão. Veio o resultado do Itaú. Espero que não traga a surpresa que o Bradesco trouxe ontem. Foi terrível. O resultado ruim, a citação da Zelotes com o presidente do banco. O papel caiu bastante. Já dou até um spoiler, Bradesco é uma grande candidata a entrar na carteira do InfoMoney e a gente acredita que deu uma bela oportunidade para entrar. Mas olhando para gráfico, vamos ver o que você está vendo de Itaú, Danilo. Claro. Bom, conforme a gente falou no primeiro bloco, né, sobre o índice Bovespa em cima de uma região de resistência, alguns papéis que estão interessantes para comprar, outros devem ter um nível de atenção um pouco maior. Primeiro, eles são os bancos. Então, eu vou começar aqui falando com o Itaú, tá? Primeiramente, eu vou colocar o gráfico semanal, tá? Percebam que Itaú, ele trabalha dentro de uma resistência, em cima de uma resistência muito importante. A região de R$ 34,50. Notem que aqui é o topo histórico do papel. Então, é onde que a gente vai ter muita pressão vendedora, vai ter muita briga entre grandes bancos para tentar recuar, visto que é uma região de resistência, ou até mesmo os bancos querendo romper esse topo histórico. Então, qual que é a minha leitura? Primeiro ponto, tá? Primeiro ponto é a gente olhar o gráfico semanal. O gráfico semanal, ele me faz um candle aqui que denomina uma possível exaustão desse movimento. Se a gente não tivesse essa sombra superior aqui, poderíamos considerar como um homem enforcado, que é um padrão de reversão de movimento pela leitura do candlestick. Porém, a gente deve ter um nível de atenção. Notem que quando o Itaú tocou nesses patamares e fez um candle de indefinição, perdeu mínima, cedeu. Fez um candle de indefinição ou vendedor, perdeu mínima, cedeu. Tocou nesses patamares, fez um candle de indefinição, perdeu mínima, vendeu. Candle de indefinição, perdeu mínima, cedeu. E agora ele novamente toca, e se a gente for levar em consideração o cenário anterior, é um candle que a gente tem que ficar de olho e atentos, tá? Então, se Itaú começar a perder aqui os 32,80, abre uma possibilidade grande de buscar pelo menos 31 e 31,40, a gente está falando de uma desvalorização aqui na casa de 5%, e num cenário um pouco mais negativo, ele poderia voltar novamente a testar essa região de suporte na casa de 29. A gente está falando de uma desvalorização de 10%. Será que vai desvalorizar 10%? Ainda não sabemos, porque o viés é de alta, os preços ainda estão acima da minha média de 21. Para eu pensar num cenário um pouco mais pessimista, ele teria que perder aqui a região dos R$31. Então, o que eu vejo? No gráfico semanal, é sadia essa queda que é 31,40. Entretanto, eu vou colocar agora o gráfico diário, tá? O gráfico diário, para mim, em Itaú, ele já começa a dar uma certa divergência do gráfico semanal para o gráfico diário. Por quê, Danilo? Porque no diário ele sobe, ele passa por um período de correção, e para quem gosta de figuras gráficas, isso aqui é a leitura, é um engolfo de alta, em cima da minha média de 21. Isso aqui é uma reversão de movimento. Então a gente tem espaço aqui para Itaú voltar a subir. Então a semana que vem eu acredito que vai ser bastante decisiva, porque o gráfico diário abre espaço para ele voltar a subir, e se eu for colocar aqui até uma projeção de Fibonacci desse último movimento a partir do fundo, a gente percebe que Itaú tem um alvo um pouco maior, tá? Então a gente tem aqui um espaço para ele buscar aqui. Quais seriam os alvos dele? R$ 37,00, que seria a expansão de 61,8. Seria esse ponto aqui para ele buscar, e depois ele buscar aqui a região de 39,50. Tem espaço... Opa, pode falar. Não, eu ia falar, o diário manda comprar e o semanal manda vender. E o semanal manda ter cautela. Então agora, no momento, é hora de esperar, né? Exatamente. Eu acho que uma movimentação um pouco mais clara aí, é por isso que a gente mencionou, né, Salomão? 7 semanas consecutivas de alta. Se o Ibov passar por outro período, entre aspas, não muito claro nesses movimentos direcionais, passar por um período de indefinição, o semanal ele vai desconfigurar, e aí sim a gente vai ter um acúmulo de preços próximo ao topo histórico, e romper nessa resistência, ter um espaço um pouco mais claro para andar. Se a gente for olhar agora o semanal, tá? O semanal ainda... o mensal. Opa, perdão, semanal não, o mensal, perdão. O mensal
Perceba que o mensal, ele não rompeu toda a estrutura como o Ibov, como nós falamos no primeiro bloco, ele rompeu. Então o Ibov está claro que ele rompeu. Itaú, tá claro, ainda não. Por isso que gera um certo desconforto e um certo nível de atenção. Vamos para outro banco, Bradesco. Olha o semanal, clássico um homem enforcado. Também onde? Na máxima histórica. Percebam que a gente não teve superação desses patamares. É um outro papel também que, se perder mínima aqui em 27 e 25, ele poderia cair até aqui em 25 e 40, que seria natural. A gente vê uma desvalorização dos bancos aí na casa de 7%. Se a gente falar do fechamento de hoje, para baixo, 10%, Itaú cair seria natural, Bradesco cair seria natural, e é aquele mesmo cenário. Olha o mensal, ainda também não rompeu. Tá claro que se trabalhar acima da máxima desse mês, no mês que vem, pô, aí a gente vai ter um espaço mais claro para ele poder ter um direcionamento de alta. Olha o que também o Banco do Brasil, que nós mencionamos. Itaú e Bradesco, eles já chegaram no topo histórico. Banco do Brasil ainda não. Então, o Banco do Brasil, ele está consolidado. Então, o que eu vejo? Que o Banco do Brasil teria um pouco mais de espaço para subir do que os outros papéis, né? Para poder buscar o quê? Ainda o teste da máxima histórica, que a gente já falando de 10% para cima. Enquanto Itaú e Bradesco estão testando uma resistência e seria natural uma correção com 10% para baixo, Banco do Brasil seria aqui natural ele subir 10% para poder testar a máxima histórica. Então, o que a gente tem aqui? Tá? Nós temos aqui um movimento de alta, a gente tem aqui a configuração de um mastro e bandeira, que a gente poderia esperar ele subir e testar. E agora, Danilo, e se os bancos começarem a subir, Bradesco e Itaú romperem topo histórico e Banco do Brasil superar 23 e 27? Aí sim a gente vai ter o rompimento do gráfico mensal do índice Bovespa e, consequentemente, a gente vai ter um espaço mais longo para esses papéis, principalmente ao setor financeiro. É por isso que a gente mencionou, graficamente olhando, a gente viu Itaú e Bradesco em cima de resistências. E a característica de Itaú, como nós falamos, fez um candle de definição ou um candle vendedor, toda vez que ele perde mínima, ele recua. Perde mínima, ele recua. Então a gente teve essa semana, formou. Tem espaço para cair 10? Tem, se eventualmente perder a mínima dessa semana. A gente precisaria por isso mesmo que a palavra que você usou no primeiro bloco bastante é a palavra cautela, né? Não adianta querer adivinhar que vai acontecer o que aconteceu nas últimas 5 semanas, as 5 vezes que o Itaú bateu no topo, mas também não dá para adivinhar que ele vai romper e vai subir, né? Vai ter que esperar mesmo. Aí Itaú e Bradesco, se somar os dois e pegar Itaúsa, lá dá uns 25% da carteira do Ibovespa. Então eles vão acabar dando o rumo do Ibovespa na semana que vem. Só um detalhe, Salomão, que eu me lembrei agora. Agora, nesse mês de agosto, é muito importante, tá, pessoal? Nós mostramos para vocês o gráfico semanal e o mensal dos bancos e mostramos também o do Ibov. Agora, no mês de agosto, é de fato onde que vai ter ou não o impeachment da presidente Dilma. Então, assim, para quem não está por dentro disso, a Dilma, ela ainda não saiu da presidência, ela só está afastada por um período. Então, esse afastamento dela vai ser concretizado de fato agora, no mês de agosto. Então, a gente trabalha conversando com vários investidores estrangeiros, a gente já viu um fluxo muito grande de investidor estrangeiro entrando em bolsa. Porém, existem investidores ainda que eles vão injetar mais dinheiro, porém, quando de fato a faixa da presidência tiver com um Michel Temer. 99% não garantiu eles entrarem, só vão entrar quando tiver o 100%. Exato. Vale a pena destacar que, por causa de prazos, pode ficar para o começo de setembro. Mas obviamente, em agosto a gente já vai ver um movimento no mercado nessa linha. Mas agosto, já dando um spoiler do que vai ter na Infomoney segunda-feira, a gente está preparando uma matéria, porque agosto a gente vai ter definição do Federal Reserve também, porque a gente vai ter já no começo o relatório de emprego. Vai ter o Jackson Hole no final de agosto, que a Yellen pode dar uma diretriz de o que vai fazer com juros. Eu acho que não vai ter alta de juros nos Estados Unidos esse ano. Depois do PIB, parecia uma piada, né? Projetavam alta de 2,5%, cresceu 1,2% a economia dos Estados Unidos. Então já é um fator a menos, mas tem política aqui, tem eleições nos Estados Unidos, que isso pode começar a mexer no mercado. Então tem um Brexit também ainda. Sim, tem muita coisa aí que pode acontecer, que deve fazer de agosto um mês determinante para o mercado. Exato. Bom, vamos fechar o bloco com a dupla Petro-Vale? Vamos lá, vamos dar uma olhadinha aqui. Então, Petrobras, falando aqui do papel, primeiro eu vou colocar o semanal da Petrobras. Mais um papel em que começa a me despertar atenção. Notem que a Petrobras, no semanal, tá?
ela me rompe 10,45 e ela vinha com uma consistência clara nesses candles quando subia. E novamente, ele fez aqui, porém não perdeu mínima. E perceba o afastamento da Petrobras da minha média e me faz um candle aqui de uma indefinição. Petrobras na semana cai 0,59%. Por mais que o papel chegou a cair, fez um candle também parecido com esse, há 3 semanas atrás a Petro subiu 0,2 e essa semana a Petro está exatamente caindo 0,6. Então é mais um cenário de atenção. Seria natural o Petro cair? Seria. Então o que eu ficaria de olho no semanal da Petrobras? Petrobras subiu, caiu até aqui a região de 10,20, 10,25, seria um ponto para começar a se posicionar numa compra de Petrobras e esperando a retomada do movimento de alta, porque nesse cenário a média de 21 períodos se aproximaria e teríamos espaço para um movimento de alta. Olha como o Petrobras tem um gráfico muito similar ao índice Bovespa. Olha o pivô de alta configurado. Então, Danilo, e se não cair, qual seria o alvo para cima de Petrobras? Topo prévio, em média de 200. Região de R$14 seria o alvo para a Petrobras. Estamos falando... E casa bem com a análise fundamentalista. O último comprar ou vender que eu fiz aqui no Infomoney, o Marco Saravalli, que deu compra em Petrobras, ele falou que R$14 é o alvo real da empresa. Assim, porque depois disso, só se via uma melhora de fato, tanto na empresa, como na política fiscal, como no endividamento, enfim, em todo o cenário. Mas o alvo especulativo, podemos dizer assim, R$14. Eu acho que acaba buscando sim, Salomão. É como você bem ressaltou que esse prazo pode até para setembro da votação da presidente Dilma. Então, o que seria... Lembra que a gente mencionou no começo do programa, para quem viu o primeiro bloco, essas 2 semanas de lateralização, passa essa primeira quinzena, primeira quinzena do mês de agosto, entrar na segunda quinzena, o mercado começar a dar um sinal de melhoria, retomada de força compradora, aí sim que eu acho que é um ponto para a gente começar a se posicionar novamente. Até mesmo porque, Danilo, o investidor que viu esses últimos pregões de lateralização, fica claro, né? O mercado precisa de estímulo, seja para subir, seja para cair. Exato. E o estímulo que o mercado esperava era o Federal Reserve essa semana, que não trouxe nenhuma sinalização 100% clara se vai subir juros ou se vai postergar para 2017. Então agora o mercado está esperando outro estímulo, e esse estímulo deve vir em agosto, com um afastamento ou não definitivo da presidente Dilma. E mais um complemento também, a gente teve a primeira reunião do Copom, agora no governo novo, da nova equipe econômica, que foi justamente o presidente do Banco Central, o Ilan. Né? Então a gente tem toda uma estrutura nova, toda uma dinâmica do nosso mercado como um todo diferente, tanto cenário internacional quanto nacional. Esse é o único fator desse semestre que eu não consigo prever ainda. Eu queria muito que tivesse corte de juros o quanto antes, mas está se encaminhando para adiar um pouquinho mais o corte de juros aqui no Brasil. Exato. Bom, Vale, para fechar esse bloco, a Vale não tem jeito, né? O resultado dela saiu essa semana, o mercado, todos os olhos para o minério, poucos olhos para o resultado. Exato. E ela acabou dançando muito com o minério. Até não lembro que analista que veio aqui que fez essa analogia, que o gráfico da Vale parece um queijo suíço, né? Cheio de gap, tanto para cima como para baixo. Mas de queijo suíço em queijo suíço, ela vem fazendo um canal de alta muito consistente, né, Danilo? Exatamente. Vale é um dos papéis que acabaram ficando... ele, querendo ou não, acabou ficando para trás nessa alta do Ibov. Não que não subiu. Subiu de uma maneira interessante. E tá aqui, ó, canalzinho de alta no gráfico diário. Tem espaço para subir? Vale? Tem. Ela deu um sinal de compra claro nesse rompimento, subiu e voltou. Então, o que a gente pode esperar aqui para Vale, tá? Voltou Vale aqui nos patamares de R$14,20, é um ponto para a gente novamente pensar em compra, pensar no papel e esperando aqui uma retomada de força compradora e o papel trabalhar dentro desse canalzinho de alta. Qual que seria um ponto em que desconfiguraria esse cenário de alta? Quando eventualmente perder aqui a região dos 13,90, 13,80, que é a minha média de 21, ele deixa também essa linha de tendência de alta, que é a base do canal, e aí sim ele poderia entrar num cenário com um cenário um pouco preocupante, poderia cair. Porém, ainda a sinalização é de alta, eu vejo altas ainda para Vale, porém, se cair até R$14 seria o ponto para a gente começar a comprar novamente Vale. E no gráfico semanal, a gente tem aqui uma movimentação clara de Vale para buscar aqui o próximo nível de resistência na casa de R$15,80. Perceba que é uma resistência bem relevante, topo, topo, topo. E agora a gente tem um topo. Então, poderia buscar ainda continuar subindo aqui até os patamares de 16. A gente está falando de uma valorização de 6% a 8%. Então, para mim, Vale ainda tem espaço para continuar subindo. Se não subir agora, semana que vem, recuar até os R$14, acredito que é uma boa oportunidade para a gente comprar Vale. Legal. Bom, para fechar esse bloco, Danilo, uma pergunta
pode responder de bate-pronto, nem quiser, se não quiser abrir os gráficos, mas pela sua análise desses dois blocos de Bovespa e de Blue Chips, eu senti que o cenário ainda é de alta, certo? Porém, a correção que todo mundo está esperando seria muito bom se viesse agora. Ela pode vir de lado ou pode cair. E se cair, bancos têm espaço para cair uns 10%, Petrobras acho que 8 ou 10, né, também. Isso. Vamos supor que eu sou um investidor bem agressivo. Eu sou um cara que não estou posicionado e não quero operar vendida essa posição de queda, essa possível correção. Mas será que tem uma opção, alguma put, que seria legal comprar de Petrobras? Será que para um investidor mais agressivo tentar abrir a semana que vem com alguma put de Petrobras, ou uma put, não sei se os bancos têm tanta liquidez, mas para tentar ganhar nessa correção que a Petrobras pode vir a ter? Olha, Salomão, podemos pensar sim, a gente pode até passar, eu vou consultar enquanto isso no site da BMF, qual que é a letra, mas pensar como a gente tem mais 10 pregões, o vencimento de opções é no dia 15, 14 e 13, a gente vai negociar as opções até o dia 13 para quem não for levar 15, 14, até o dia 12 para quem não for levar para o exercício, tá? Dá para a gente pegar alguma put ali da Petrobras na casa do strike de 12,20 até 12,50 que eu acho interessante. Aí varia aqui eu gosto de pegar umas opções dessa na casa de 30, 35 centavos, eu acho que seria interessante. Então, 12,20 até 12,40 ali seria um strike para a gente começar a procurar alguma put, se eventualmente esperar uma correção do mercado. Legal. Tá? Bom, então vamos encerrar esse segundo bloco aqui. Aí depois a gente dá uma olhada na própria segunda-feira, a gente pode dar uma olhada nesses contratos de Petrobras, se vale a pena ou não, porque não foi nada combinado essa pergunta, né? Foi em cima. Mas eu fiquei pensando agora. É que de cabeça eu não lembro a letra, tem que olhar no site da Bolsa que tem várias letras. Talvez para um cara que gosta de operar repique, conheço um analista, o Otávio Fox, aliás, um abraço para ele, que ele adora operar contra a tendência, ele deu uma olhada numas puts de Petrobras umas semanas atrás. Bom, vamos encerrar esse bloco. No terceiro bloco, o Danilo vai mostrar as ações as não convencionais, né? Que ele falou que é hora de comprar. Um minutinho, a gente já volta. Boa.